Parte do ensino tem que ser online. Não basta simplesmente colocar uma tecnologia em sala de aula, essa tecnologia também precisa ter uma parte online. O aluno tem um controle sobre o tempo, lugar, modo e o ritmo. Controle sobre o tempo, por exemplo, se você coloca uma atividade para ele fazer em casa, então ele pode fazer a qualquer horário que ele quiser. Então, quer ele chegue em casa, quer ele esteja no caminho de casa, quer ele esteja... Qualquer momento, ele tem esse controle. O lugar também, né? Qualquer lugar que ele esteja. No modo, por exemplo, ele pode fazer no seu celular, no seu tablet, no computador de casa, TVs multimídia, que ele pode acessar algum site ali. E o ritmo, ele pode começar e terminar um outro horário. Parte do ensino é sob a supervisão do professor. Então é importante que quando a gente elabora uma atividade híbrida, ela tenha tanto o papel online quanto o papel tradicional, da sua própria metodologia de ensino. Seja aula expositiva, seja um trabalho em grupo, seja um projeto pessoal ou em grupo com os alunos, seja um debate. E é uma educação integrada. O que ele faz online e o que ele faz em sala de aula tem que estar consonante uns com os outros. Então ele não faz uma coisa e faz outra completamente desconectada do que foi feito em casa. Essas duas partes têm que conversar e elas têm que se integrar para um tema maior, que é isso, a gente vai falar mais sobre isso. Para que o ensino híbrido seja de altíssima qualidade, ele tem 4 pontos importantíssimos. Ele tem que dar espaço para a personalização do ensino. A personalização é diferente de diferenciação. A diferenciação faz com que cada aluno tenha, por exemplo, um tema diferente a ser estudado, de acordo com as suas próprias características, né? Suas próprias necessidades. Então isso é diferenciar o ensino. A personalização do ensino tem a ver com aquele controle do modo, tempo, ritmo e lugar. Altas expectativas. Eu gosto de contar a história de uma pesquisa que foi feita com alguns alunos. O pesquisador entrou numa escola e ele falou o seguinte para alguns professores: olha, tais e tais alunos, eles têm alto potencial de aprendizagem. De acordo com a pesquisa que a gente fez, esses alunos realmente vão se destacar durante o ano. Porém, na verdade, os pesquisadores eles falaram aleatoriamente. Nenhuma pesquisa tinha sido feita antes que realmente comprovasse esse alto potencial dos alunos. No final do ano, os pesquisadores voltaram para as escolas e verificaram o desempenho dos alunos. E aqueles alunos que eles tinham destacado realmente tiveram alto desempenho. Aí você se pergunta, puxa vida, o que aconteceu? Será que os pesquisadores estavam certos? Eles conseguiram ter essa descoberta incrível? Não. Na verdade, quem acreditou nessa história foram os professores. Eles acreditaram que aqueles alunos tinham alto potencial. E foi o que aconteceu porque os professores acreditaram. E assim, o ensino híbrido parte desse pressuposto. Se o professor acredita no seu aluno, ele realmente consegue ter alto desempenho. E quando o aluno aprende, aquilo lá transforma a si mesmo. Cada vez que a gente aprende alguma coisa, a gente é uma pessoa diferente. Então aquilo se torna parte do aluno e se torna propriedade do aluno. Então é importante que a gente tenha a certeza de que os nossos alunos podem ser transformados a todo momento e a cada ação deles mesmos e da nossa. Para que a gente faça uma atividade híbrida, a gente tem que ter alguns parâmetros para elaborá-la. Primeiramente, o alinhamento. Todas as atividades do nosso plano de aula têm que estar alinhadas a um objetivo principal. Qualquer que seja o método que a gente vai utilizar, o tema daquela aula, daquele conjunto de ações, deve ser o mesmo. Por exemplo, eu quero ensinar para os meus alunos a soma de frações com denominadores diferentes. Para isso, ele precisa, por exemplo, aprender o MMC. Precisa aprender o que são frações equivalentes. Precisa aprender o que é numerador, denominador. Precisa aprender o que são frações. Muitas vezes, né, tem que fazer uma revisão, né, mesmo que sejam os alunos mais básicos, né. Então, eu posso juntar isso tudo em uma aula só. Várias atividades, pequenas atividades que elas em conjunto vão ensinar
os meus alunos a fazer uma soma de frações com denominadores diferentes. Então, aquele conjunto de conhecimentos é necessário para que esse objetivo seja alcançado. Essa é uma forma de alinhar todos os conteúdos para um tema maior. Os objetivos de cada uma das atividades que eu vou desempenhar tem que ser diferente. Então, eu não vou ensinar frações equivalentes em duas atividades diferentes, né? Porque o objetivo dessa atividade já era esse e tem que ser diferente dessa outra atividade. Então, se eu vou falar sobre frações equivalentes através de um vídeo, por exemplo, eu posso pegar um texto ou a apostila mesmo e ensinar MMC, e não a mesma coisa que foi esse daqui. Muitas das atividades de ensino híbrido são feitas em grupos. A gente pode fazer, por exemplo, grupos homogêneos ou heterogêneos. Na verdade, a elaboração de grupos é uma parte muito importante no ensino híbrido. Você pode pensar, todos esses alunos aqui desse grupo, por exemplo, não sabem o cálculo de MMC, então vamos colocá-los todos juntos. Esse é um exemplo de grupo homogêneo naquele sentido. Mas, na verdade, a minha preferência é a organização de grupos heterogêneos. Um pode saber mais que o outro, por exemplo. Eu faço com que pelo menos um aluno ali seja um aluno destaque naquela área, que ele tenha muita facilidade. E o papel dele seria o de tutor do grupo. Então, existe uma aula híbrida sendo realizada, por exemplo, e alguns alunos estão com dificuldades. Eles devem primeiro perguntar ao tutor. Eu tenho, nesse caso, a possibilidade deles estarem desenvolvendo o relacionamento, né? Habilidades de liderança também, habilidades de empatia. O trabalho em grupo é muito importante para o desenvolvimento dessas habilidades sociais. O tempo não pode ser um tempo muito curto, por exemplo, para fazer uma atividade, porque existem alunos com ritmos diferenciados. Não pode ser um tempo muito grande também, porque os alunos fiquem sem fazer nada. Então, você tem que estabelecer um intervalo de tempo ideal para a sua atividade. Não elabore atividades muito complexas, porque você sabe que vai demorar muito tempo. E a avaliação. Não tem como a gente saber se uma coisa deu certo sem saber avaliá-la. E para saber avaliá-la, é importante que os objetivos daquela atividade sejam bem especificados. Retomando agora, o alinhamento das atividades, todas elas têm que estar integrando um tema principal. Os objetivos de cada atividade devem ser bem especificados para que a avaliação seja possível. Os grupos podem ser homogêneos ou heterogêneos. Eu gosto de heterogêneos. Cada atividade constitui um microambiente, por exemplo, com estratégias diferenciadas. Tem uma atividade aqui que é a leitura de tal livro. Tem uma atividade aqui que é o ensino online através de um vídeo. Tem uma atividade que é a elaboração de um cartaz, a elaboração de um mapa mental. Tem uma outra atividade aqui que é a gravação de uma videoaula dos próprios alunos. Todos esses ambientes são chamados microambientes, onde cada uma tem sua estratégia bem definida, sua forma de avaliação e os seus objetivos.